11 minutos, agora sim, vamos chamar o nosso convidado, o professor médico veterinário, professor quase doutor, Juarez Mai. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, meu time de Rafael, bom dia, ouvintes, tudo certo. Quase doutor, falta muito? Faltam 2 anos ainda. Barbaridade. Mas não, é só um título, o DR a gente deixa de fora, pode ficar só como Juarez que tá bom. O seu vai ser muito claro sobre o que tu tá estudando dentro desse doutorado ou tem algo Não, eu tô diferente? estudando carrapato e doenças transmitidas por então eu ia carrapatos chutar errado. em onça pintada e jaguatirica. Aí eu já estaria certo. Volta quando pra fora? Segunda-feira, bola pro mato que joga de campeonato. Pantanal. Pantanal. E a Juma? Não, Juma sem Juma. Nem o velho do Rio nada, nunca encontrasse. Não. Agora é período lá de cheias, né? A gente tá no período de cheias, né? Chuvarada, toda a região bem alagada, então a gente até tá preocupado com acesso em alguns pontos de tanta água que tem. Acima daquilo que vocês viram em outros anos? Ou... É dentro daquilo que vem em outros anos, só que a gente está numa época de estiagem do Pantanal nos últimos 5 anos, então a quantidade de água ela é irregular. E alguns anos chove bem menos, mas esse ano voltou a chover perto do normal, então alagou bastante. Isso é bom, né? Olha, acho que sim. A gente nunca sabe o que é o normal, porque tá uma bagunça de clima que a gente nunca sabe o que é normal. Show de bola. Mas só para seguir nesse clima das chuvas do Pantanal aí, dá para se esperar que com essa chuva voltando a um padrão normal, não tenhamos o risco daquelas queimadas que tivemos há 2 anos, digamos, o pasto fica mais verdinho por mais tempo assim, ou não? Na verdade a gente não tem certeza, né? Porque a gente faz sempre uma previsão do que acontece no hemisfério norte. Então a gente tem uma área acima do Equador, que é na região da Colômbia e da Venezuela, que se chama Llanos, que é muito parecido com o nosso Pantanal, eu já trabalhei lá. E aí eu converso com meus amigos de lá, e aí, como é que tá os Llanos esse ano? Então esse último ano choveu, só que concentrado, alagou, só que em seguida baixou o volume. E eles também têm uma dificuldade porque em muitos lugares a água está sendo extremamente utilizada de forma exagerada, desde consumo para as cidades como também para sistema de irrigação. Então a gente vê um uso exacerbado da quantidade de água. E é igual quando chove aqui, né? Aqui chove, alaga, enche, mas em seguida diminui muito rápido. E assim como a gente tem muita chuva em Tubarão, a gente está o Rio Grande do Sul em seca, inclusive com perdas econômicas na parte de grãos. Então, assim, é difícil de falar o Pantanal como um todo, porque ele é muito grande. Eles são 2 estados, Mato Grosso do Sul. Ele também tem influência da Bolívia. Então, a gente está esperando que melhore, mas a gente acha que nos próximos 2 anos serão secos com risco de fogo. Pecado. E Laia, mais uma pauta. Tu vai ficar quanto tempo lá? Eu vou ficar 15 dias. 15 dias. Depois a gente chama aqui para fazer um panorama do que tá rolando lá no Pantanal. Saudade da Juma. 8 horas e 14 minutos. Ô Juarez, a gente trouxe, eu te convidei porque nas últimas semanas a gente teve alguns temas regionais. Alguns deles eu já tive a oportunidade de entrevistar, de bater um papo contigo. O primeiro deles, menos polêmico, que é a questão, não deixa de ser polêmico, é a questão da manutenção dos manguezais, restingas aqui na região. E tu, em uma entrevista, né, que eu fiz contigo, tu falou sobre a importância desses espaços aqui na nossa região para tudo, né? Fauna, flora, etc. Eu queria que tu explicasse um pouquinho disso tudo para o nosso ouvinte. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma área de manguezal, de restinga? A restinga é aquela vegetação entre a borda da praia até o início da mata, tá? Seria aquela vegetação que a gente tem rasteira, onde tem basicamente as dunas e a maior quantidade de areia. Em alguns lugares até uma vegetação arbustiva. Esse tipo de vegetação, primeiro que ele protege a praia, ele dá estabilidade à estrutura da praia e ele conserva uma fauna muito importante. Por que essa fauna é importante? É a fauna que vai fazer o equilíbrio entre a mata e a praia. Então a gente tem algumas espécies, inclusive ameaçadas, né, que vivem nessa região. E essa estrutura de restinga ela também dá uma estabilidade no que a gente tem de dunas, na sua movimentação e deslocamento. Então a gente tem o nosso litoral, porque a gente tem há milhares de anos a restinga. Então é ela que dá a estrutura. Então toda a praia, vamos lá, uma praia que não tem restinga, Balneário Camboriú. Como é que tá a praia? Não tá. Então por quê? Porque não tem um sistema de filtragem, não tem um sistema de manutenção. Né? Eles estão pensando em fazer também uma manutenção, acho, na região de Jurerê, nos próximos anos. Né? Alargamento. Por quê? Porque não tem a parte de restinga. Se a gente for para as nossas praias, por exemplo, Itapirubá, naquela parte entre a Praia do Sol e a Praia de Itapirubá, ou a Praia de Itapirubá e a Praia da Vila Nova, que a restinga se mantém, a gente tem uma estabilidade
de praia. Nas outras áreas, tudo bem que o ponto do morro ele faz uma mudança também na movimentação da água. E isso retira a areia e volta a areia. Então a restinga ela dá estabilidade. Tirar a restinga, que é o que a gente tem hoje, principalmente para a exploração imobiliária, é condenar a praia. Por que se faz uma solicitação da retirada? O pessoal tem problema na Galheta, teve problema com algumas instalações de boates, porque quando a gente bota uma estrutura, como uma casa ou uma casa noturna, na restinga, a gente condena aquela parte da praia. E a gente tem problema de 10 a 20 anos. Nós estamos passando por uma discussão a respeito do que aconteceu em São Vicente, né, que é a chuvarada intensa. Por que as pessoas morrem de deslizamento? Porque as pessoas construíram suas casas no morro. Então, quando a gente fala protege o morro, protege a restinga, não é só por causa da fauna, é para as pessoas não morrerem. Nós temos hoje mais de 50% de pontos investigados no nosso litoral que estão condenados quanto à qualidade do ambiente da água, que elas são insalubres, inclusive com contaminação fecal. A restinga é uma parte do filtro. Então, quando a gente fala... Como que se fica tão longe assim nessa faixa? Não fica tão longe, né? O mar vai e volta, ou a restinga, o rio tem que passar pela estrutura da restinga, ajuda a fazer uma filtragem. E a gente tem o mangue, que é uma outra área que tem influência da água do mar e da água doce, que seria quase como uma comunicação entre os dois, onde muitos peixes desovam, onde camarão desova, e uma série de organismos desovam, e com isso eles vão fazer o seu ciclo de vida até chegarem na forma mais subadulta, digamos assim, que vai sair para o oceano e terminar seu ciclo. Então a restinga com mangue é quem faz a estabilidade, muitas vezes, da qualidade da água que chega no oceano. Então, quando a gente interfere na qualidade do rio, na qualidade do mangue, na qualidade da restinga, a gente condena a nossa praia. Como é que a gente faz isso? Constrói na restinga, destrói o mangue, põe uma casa, põe um cano de descarga e joga o esgoto direto na praia. Acabou. Já era. E é impressionante o quanto a gente ainda vê isso hoje em dia. Parece que tem a informação, tem como fazer diferente, como fazer melhor, mas a gente continua fazendo errado, né? Assim, a gente tem uma visão e assim, às vezes as pessoas condenam, né? Ah, porque é a pessoa que não tem dinheiro, que não tem informação. Não, a gente vê casas de luxo sendo construídas no litoral de Santa Catarina em pontos inadequados para o cara ter uma mansão no meio da mata. Uhum. Também está errado aquele cara que acha que vai construir, mesmo que seja um casebre, numa praia isolada. Porque os dois estão agredindo a natureza da mesma forma. Então não importa se tem dinheiro ou não, né? E o conhecimento, as pessoas têm. As pessoas sabem que estão erradas, mas não é só uma casinha ou é só um casebre e as pessoas insistem em fazer. Aí vem vem a segunda, vem a terceira. Eu estava vindo de uma viagem que eu estava fora, eu passei ali perto de Itapema. Quando a gente está chegando perto de Itapema à esquerda, tem um antigo Hotel Plaza, que é um campo de golfe, que tem um convênio até com o Paris Saint-Germain, se eu não me engano. Tinha uma casa no morro. Agora eu estava prestando atenção, eu contei mais de 32 casas, mansões no morro. O morro que está na beira do mar, ele não vai suportar. Então, quando a gente mexe em estruturas de morro inclinado, em restinga, em mangue, a gente está condenando o futuro. Hoje, as pessoas morreram, infelizmente, em São Vicente, porque muitas estavam com casas em lugares inadequados. Hoje, a gente tem a qualidade de água nas nossas praias porque a gente interferiu no mangue e porque a gente interferiu na restinga. Preservar o mangue, preservar a encosta de morro, preservar a restinga é preservar na saúde de médio a longo prazo. Quando a gente fala assim, quando a gente fala com o pessoal da conservação, os órgãos públicos, não construa, não faça, não é porque é feio, ou não é porque eu não quero, é porque vai repercutir de uma forma muito mais cara no futuro, inclusive com vidas humanas. Mas eu tenho... É bom tu entrar nesse tema, ô Juarez, que assim, às vezes as pessoas nos ouvindo, né, em alguns casos, ouvi a entrevista do Juarez, então tem que destruir tudo que tem hoje, ou é o não mais construir? Então vamos dar um exemplo. Morro de Itapirubá tem que ser retirado. O morro ele não tem estrutura. Ele não consegue suportar aquele tipo de construção. A gente tem um problema, nós temos um outro problema. Mas tem cemitério tudo lá, até o cemitério? Os antigos deixam, não constrói casa nova, não abre, sabe? Existe é aquele negócio, eu sei que no passado existiu uma lei, daqui para frente não pode mais, ou a casa está em lugar inadequado, retira. Destruir tudo, Nilton, eu não sei, mas São Vicente a natureza tirou tudo. Então, os lugares que são de risco, infelizmente, tem que demolir.
Tem que retirar, porque aquilo ali implica em vida humana. Pensa bem, agora durante a pandemia, né? Agora durante as cheias lá de São Vicente, os caras gastaram um helicóptero para pegar uma pessoa que precisava com risco de vida e que seja transportado 10, 20, 30 quilômetros para essa pessoa ser salva. Qual é o custo disso? Mas eu confundo. Então, assim, quando tem uma casa que ela está num lugar inadequado e que ela implica em risco de vida e que ela implica... mas demolir sai caro. Sai mais barato demolir do que a gente tentar remediar depois. Eu confundi aqui o Morro de Itapirubá com o Morro do Farol, que tem um cemitério lá, não tem nada a ver. Mas sobre essa questão do morro, tudo bem. Mas num caso, como tu citou da Galheta, que querem destruir as casas, tudo. Por exemplo, destruir a casa do Olavo e deixar os entulhos tudo lá. Não é uma agressão, assim, o que já está construído, deixa, só não constrói mais. Nilton, eu não posso te falar porque eu não conheço a realidade lá, tá? Mas de acordo com a situação, porque quando tem um parecer técnico da retirada da casa, existe uma explicação técnica. Não é eu gosto ou não gosto, independente de quem seja a casa. Existem algumas situações que tem que ser retirada da casa por conta ou da movimentação da maré, ou porque está numa região que tem que está fazendo um problema para aquela estrutura, pelo equilíbrio da praia. Então, independente de quem seja a praia, muitas vezes tem que retirar. Vou te dar um exemplo mais simples. Nós devemos retirar todos os pinheiros e todas as amendoeiras da beira da praia. No litoral de Santa Catarina. É a espécie invasora que está destruindo as nossas praias. Nossa, no Camacho é um isso aí. Então, e as pessoas plantam, porque acham que aquilo protege. Às vezes, o conhecimento popular tem uma visão. Eu sei que o pinheiro ele vai proteger o vento. E eu sei que a amendoeira vai fazer uma sombra. Só que ela quebra a estrutura de todas as outras espécies. Embaixo de pinheiro não nasce nada. Porque onde cai a folha, ela solta uma resina e ela inibe. Tem que ser retirado. A gente está com um problema muito grave no nosso litoral e a gente vem cada vez mais estimulando o plantio de pinheiro e amendoeira. Então, assim, se eu falo que eu tenho que tirar um pinheiro e se eu falo que tem que tirar uma amendoeira, tu acha que eu vou ter problema em tirar uma casa? Não vou. Porque se ela está interferindo, se ela está atrapalhando, tem que ser retirada. Em Itapirubá, quantas casas o mar foi lá e tirou, porque ninguém queria tirar. Lembra que a gente tinha mais casas ali perto da vila, que estava na beira, o mar foi lá e buscou. Então, assim, é um risco, é um problema. Se tiver num local onde vai ter o aumento da maré e há o risco de desabamento, é melhor tirar antes. Questão, teve um entulho e deixaram lá, esse é um erro. Então, assim, vários pontos do processo tem erro. A gente não pode justificar um pelo outro. Construir um lugar errado tá errado, e infelizmente vai ter que ser retirado. Por conta de segurança da pessoa e qualidade do ambiente da praia. Eu tenho um grande amigo que mora na Caputera, um cara lá do Boi de Mamão, todo focado na cultura, o Doro. E já faz tempo que o Doro reclama justamente do que tu está falando em relação a mangues. Assim, o Doro diz, Rafa, estão aterrando os mangues tudo aqui para construir casas, né? E aí ele está no desespero, ele diz, o pessoal não sabe, estão matando a vida na lagoa. E ele diz que está avançando cada vez mais, assim, cara. Às vezes estão aterrando para construir um campo de futebol, aterrando seja por que for, e ele está num desespero, porque ele diz, o nosso camarão é o que a gente, muita gente da comunidade vive do camarão, do siri, né? E estão matando a própria subsistência, né? As pessoas falam assim, eu vou construir uma casa, eu vou gerar dinheiro, eu vou gerar emprego. A construção de uma casa não vai passar de 3 anos. Tá? Só que a cultura do camarão, do cará que a gente tem ali na região da Lagoa, a pesca de subsistência, a venda do produto, o turismo que está se desenvolvendo em toda aquela região, né? Essa ponte Anita Garibaldi, ela mudou um pouco da visão. Tudo isso vai se perder. Então, assim, pelo benefício de meia dúzia, para ter uma casa melhor ou um campo de futebol, eu não tenho nada contra campo de futebol, né? Apesar de eu ser um perneta e jogar muito mal, mas eu acho bacana. É do handball, né? Só que não adianta, em benefício de uns, eu estragar o sustento de centenas. E o impacto que tem, por exemplo, por mais que eu construa uma casa ou um campo, e eu retire depois essa casa ou esse campo do mangue, para eu reestruturar esse mangue, vai levar uma geração inteira, 50, 60 anos. Então, a agressão que se faz hoje à destruição de mangue, acaba com tudo. Então, a lagoa ela é como ela é, principalmente porque o mangue segura. Tu imagina se a gente tirar aquela estrutura de mangue em volta da lagoa, da quantidade de esgoto das casas ao redor que são jogados lá,
que são a matéria orgânica que é consumida. Se eu destruir o mangue, eu não vou ter uma lagoa, eu vou ter uma fossa. É verdade. É verdade. É triste, né, cara? Mas é uma constatação lógica, né? É que assim, eu entendo, é triste, mas é a realidade que muitas vezes as pessoas da conservação trabalham. Por muitos anos se condenou quando se falava, olha, a pesca da tainha, ela tem que ser paulatina. Primeiro para embarcação pequena, a tarrafa, embarcação pequena, barco maior e os barcos pesqueiros. Todo mundo achou um absurdo. Depois que isso foi implementado no Brasil, em Santa Catarina principalmente, a gente tem cada vez mais super safra. Então quando a gente vem com normas, indicativos para melhorar o ambiente, não é para ir contra a economia, não é para as pessoas morrerem de fome, não é para ir contra. É só para que a gente possa viver com aquele recurso de médio a longo prazo. Melhorando. Vamos para alguns assuntos aí mais da semana. Semana temos o tubarão-martelo, né? Tubarão-martelo. Tem aí. turma lá que não quer mais nem entrar na água, porque apareceu um tubarão-martelo aí, uns pescadores pegaram, ô Joás, mas é mais frequente do que a gente imagina aqui na região. O tubarão-martelo é uma espécie que ocorre em diversos lugares do planeta, né? Existem espécies diferentes até de tubarão-martelo. Mas é tubarãozinho também, né? Não é? Porque apareceram filhotinhos, assim, né? Uns 2 palmos ali. Então, normalmente, são filhotes. Porque o que acontece? O oceano, a gente vê água como uma coisa só. Mas o oceano, o rio, muda a salinidade, muda a temperatura. Então, foi um animal que entrou, né, para poder caçar, porque é um animal desde filhote, assim que ele já se desprende da mãe, ele já vai caçar. E nessa busca, ele entrou naquela estrutura, que ele não na cabeça do tubarão, ele não pensa se é um rio ou se é mar. Eu consigo respirar o oxigênio da água, eu consigo manter minha salinidade nesse ambiente, ele vai entrando. Agora tu imagina o seguinte, no oceano tem muito sal e mesmo assim o tubarão não desidrata. Uhum. Então se ele vai para uma água doce que tem menos sal, a relação dele com água ele muda. Então ele vai ter problema de sobreviver. Quando ele sente que está incompatível com a vida dele, ele volta para onde é compatível. Então foi um animal que entrou, foi capturado, mas assim... Mas foi devolvido, os pescadores veio na pesca e foi devolvido. Foi devolvido. Mas digo assim, quantos animais entram e a gente não vê? Então assim, é uma coisa relativamente normal, mas normalmente são animais de pequeno porte. É uma espécie que não tem registros na nossa região de ataque a pessoas. Aliás, a gente não tem registro de ataque de tubarão a pessoas, né, aqui na nossa região. Uma pessoa comenta, outra, mas não tem nada registrado. Então, assim, não é uma espécie que ameace a vida das pessoas. Eu posso encontrar, mas eu garanto que na maioria das vezes o tubarão tem muito mais medo da gente do que nós deles. Quem faz pesca submarina, quem está acostumado a ir para as ilhas, já se encontraram tubarões martelo muito maiores, de 3 metros de comprimento. A ilha aqui, a ilha nossa aqui. Ilha das Araras, Ilha dos Lobos, Itacami. De ver o tubarão às vezes durante o mergulho, mas não caracteriza nenhum risco para a vida 2, humana. 3 metros? O tubarão, se tu tá na 6, água, é só tu olhar no olho dele. No martelo complica. No martelo complica um pouco. É um olho para cada lado. Aí não dá, então não vai nessa. Mas assim, o tubarão martelo é uma espécie com mais de 200 milhões de anos de evolução. É uma espécie que ela usa aquela cabeça, né, como um sensor para pescar. A boca é voltada para baixo. Ele consegue projetar na hora que ele vai morder, mas não consegue morder presas de grande porte, né? Então, assim, ele tem uma característica de pescar peixes de menor porte. Então, assim, de nenhuma forma, um tubarão de meio metro, ele é um risco para a vida humana. Eu achei muito bacana a gente trazer essa pauta rapidinho, assim, porque muita gente ficou assustada, né? Pô, tubarão na lagoa e tal. E a outra coisa é a postura dos pescadores. Na hora, assim, eles fizeram um vídeo, registraram, tiraram ali, né? Livraram e botaram de volta na água, assim, do preservado. É que, assim, na verdade, os pescadores estão... Porque, assim, na verdade, os pescadores eles têm telefone celular nos últimos 10 anos, mas de 10 anos para trás... Quantas coisas esses caras já viram, eles estão acostumados. Então, isso faz parte da rotina deles, já viram várias... E já escutaram muitas histórias. Então, como eles conhecem, sabem muito bem, eles devolvem. E até porque a presença de um tubarão, ele é uma forma de mostrar um equilíbrio e também de fazer um controle de diversas espécies de peixes que não são interessantes, inclusive, para a pesca. E tem, assim, ó, essa tecnologia é bacana. A gente pode... Não dá para alongar muito porque nós temos mais um tema que talvez seja um pouco mais polêmico, mas eu digo o seguinte, acho que faz uns 6 meses foi visto um peixe-lua
Tem peixe gigante aqui na nossa Isso. costa, que é muito frequente. Há uns anos atrás ele bateu em Maruí, lembra? Foi um punhado de ano atrás. Aí acharam peixe-lua lá em Maruí. Foi uma coisa absurda. Aqui, mas eu acho assim. que nós mandamos uma foto, acho que foi ano passado. Foi ano passado, né? Que tu acabou dizendo que é muito frequente. Tem a questão dos tubarões. Cara, a gente tem no nosso litoral tubarão-baleia, que tubarão-baleia tem. Tubarão-martelo, orca, leões marinhos, pinguim, baleia franca. Orca também. Orca também. A orca passa aqui no nosso litoral. É que assim... Nem passa pra tomar um café. Mas sabe o que acontece? A gente tem uma visão... eu acho muito legal os documentários, mas a gente acha que os documentários eles só mostram bichos que acontecem do outro lado do planeta. Se a gente começar a prestar atenção e conversar, a gente tem os projetos aqui na região que mostram que a gente tem uma riqueza de fauna marinha muito grande. Então, um monte de bicho bacana a gente tem aqui no nosso, literalmente, quintal de casa. Pois é, mas aí vamos fazer aqui. Ô Juarez, tem talvez o carro-chefe aqui da nossa região, a Baleia Franca. Certo. Baleia Franca. E fica essa pendenga, por tudo quanto é lugar do mundo pode fazer a visitação, pode utilizar isso turisticamente, e aqui fica sempre nessa pendenga. Qual é o teu posicionamento em relação a Quantas isso? pessoas vão para a laguna ver os botos? Sim. É o ponto de maior visitação da cidade hoje. Mas quantas pessoas de Tubarão e Laguna vão lá para os moles bater foto? Quantas fotos a gente vê publicada no Instagram de boto? Poucas. A gente está no centro da pesca de boto com seres humanos. Quantas fotos das pessoas da região tem no seu Instagram de baleia? Poucas. Então, a gente ainda não abraçou como comunidade esses dois pontos. Então, a partir do momento que a gente abraçar, porque quando a gente abraça e a gente entende, a gente leva para discussão. O que eu acho que tem que fazer é levar para conversa. A gente tem que melhorar a condição de turismo dos morros, a gente tem que melhorar a condição de turismo nos moles, tem que ser um atrativo para o nosso inverno, que nosso inverno é muito ruim para trazer turista. E elas estão aí? E a gente consegue botar turista nas termas do Gravatal, nada contra, acho muito legal, mas ele pode gastar um dia para ver as baleias, para ver os botos. A partir do momento que isso for mais reconhecido, a gente consegue discutir para fazer o turismo embarcado também. Eu acho que tem que conversar. Existem regras e limites, como acontece em qualquer lugar do mundo, para se fazer esse turismo, mas tem que ter uma série de regras. E as regras não são para impedir de ver a baleia, mas para que a gente consiga ver a baleia pelos próximos anos. Show de bola. Deixa eu fechar do tubarão rapidinho, Vai só lá. porque ontem eu apanhei, a gente conversou fora do ar. Eu apanhei porque eu peguei algumas matérias que falavam que o tubarão martelo está em extinção, que é Isso. importante cuidar. E aí no grupo o pessoal dizendo, eu pesco em tal ilha, lá tá cheio de tubarão martelo e tal. Então pensa na costa brasileira com mais de 8 mil quilômetros, né? E a gente tem alguns lugares que se encontram. Na verdade, a gente é privilegiado porque é um dos poucos lugares que a gente consegue fazer observação de tubarão-baleia é no nosso litoral. Então, em outros lugares, ele está extremamente ameaçado por pesca intensiva, por caça, né? A nossa região ela é pouco. Um dos maiores problemas que a gente tem com tubarão no mundo são os navios japoneses. Por quê? Os navios japoneses eles pescam os tubarões, cortam as barbatanas e jogam a carcaça fora. E eles utilizam... Japa, só come arroz, vem aqui incomodar eles com os bichinhos. só comem a barbatana. E a gente tem hoje em dia alguns barcos de pesca em Itajaí, em Bituba, em Laguna, que encostam, que estão refazendo também o mesmo tipo de pesca predatória. Porém, não é em grande quantidade, né? E é um mercado... não é um mercado legal, é um mercado ilegal. Só que em outras áreas, a caça de tubarão ela é muito maior, ela é muito intensa. Com isso, o que a gente chama de os bancos, né, de pesca diminuíram bastante. Então, na nossa região, a gente ainda tem. Então, está ameaçado de extinção em alguns lugares, já está extintos em outros e a gente ainda tem alguns tubarões. Aproveita. Eu sempre faço uma referência, né? A onça pintada, todo mundo fala que ela está em extinção. A gente chega na Amazônia e no Pantanal, tem. Mas se a gente for contar aqui em Tubarão, a nossa onça pintada foi extinta. Em Santa Catarina, ela foi extinta em 1964, se eu não me engano. Os últimos registros oficiais. Então a gente não tem mais. E aí o que eu falo da onça pintada no Brasil? Ela está ameaçada? Ela está extinta? Ou ela tem... Então quando a gente leva o Brasil em consideração, ela é uma espécie ameaçada de extinção. Quando a gente fala de tubarão, ela está extinta. Quando fala no Pantanal, ela é vulnerável. Mesma coisa do tubarão-martelo. Quando a gente fala do Brasil, ele é ameaçado. Quando a gente fala aqui do nosso litoral, é vulnerável. E quando fala em alguns pontos do litoral, acabou. Faz o recorte, né? Depende do recorte que a gente faz. Isso. 8h35. Juarez, vamos chamar o break depois a gente, para não atrasar muito? Pode ser, Juarez? Pode. Vamos chamar um break rapidinho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto que foi o da semana, a utilização de embarcações na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, um evento de jet ski
acabou sendo cancelado por um movimento aí de alguns pescadores, organizações que viram a possibilidade de agredir a fauna, né, a vida dos botos pescadores. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto com o Juarez na volta do intervalo. Horahiper.com.br, o clique para a notícia. Atualize-se. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Altoff Supermercados informa a hora certa na Hiper FM. Na Hiper 8h36. Verão Altoff. Uma onda de ofertas para você aproveitar. Confira. Abacaxi pérola unidade 5,99. Alho quilo 17,90. Ameixa nacional quilo, cliente compra o bem, paga 6,99. Berinjela ao quilo, cliente compra o bem, paga 3,89. Granola Jasmine, pacote 250 gramas, cliente compra o bem, paga 8,99. Ofertas válidas para esta quarta-feira. Altoff Supermercados. A Vipcar Nissan dá as boas-vindas a 2023, com muitas novidades para você. Toda a linha Nissan Kicks, Nissan Versa, a nova Nissan Frontier e o Nissan Leaf, o carro 100% elétrico, com super desconto na venda direta ou taxa a partir de 0, super valorização no seu usado no showroom e ainda toda a linha com aluguel de carros pelo Nissan Move. Só na Vipcar Nissan, no trânsito escolha a vida. O Insta da Informação, @HoraHiper. Lajes Stang, lajes pré-moldada, convencional e treliçada, com enchimento cerâmica e isopor. Tubos para drenagem pluvial dos mais variados diâmetros, indo de 15 centímetros até 2 metros. Linha completa para pavimentação, paver, lajotas e meio-fio. Blocos estruturais e maciços, calhas de concreto de mourão dos mais variados tamanhos. Aduelas de concretos de 1,5 m por 1,5 m e de 3 por 3 metros. Lajes Stang, 3658-2900. WhatsApp 99912-0527. Localizado em frente ao Colégio e Paróquia do Rio Bonito, em Braço do Norte. Que delícia essa linguicinha! E é com queijo! Sim, é a linha Premium. Ah, e ainda tem vários outros sabores. Frango com bacon, suíno com bacon. Prova essa daqui com chimichurri e limão siciliano. Uau, que delícia! Deixa eu provar essa de frango com bacon também. No supermercado mais próximo da sua casa, exija produtos do frigorífico Weber. Há 25 anos produzindo qualidade. Estrada Geral, Rio Santo Antônio, Braço do Norte. Fone 98820-5595. @frigorífico Weber. Prêmios, prêmios, prêmios! E mais prêmios? Só aqui! Na Hiper FM. Liquida Verão Queires. Produtos com 10, 20, 30 e até 50% de desconto. Consul lava-roupas 12 quilos, só 1.899 à vista ou 145 mensais. Sofá com cama auxiliar de 2.199 por apenas 1.699. Ou a parcelinha de 129 mensais. Fogão Atlas com acendimento automático. É preço de banana. Só R$ 49,00 mensais. Liquida Verão Queires. Promoção de verdade é aqui. Segurança e estabilidade nos momentos mais difíceis. Conte com a Mútua, a melhor parceira do profissional catarinense. Associe-se hoje mesmo. Mútua.com.br. Compartilhando conteúdo. Hora Hiper. Estamos aí de volta, 8h40. Ainda tem Luiz Carlos Prates daqui a pouquinho. Mandar um abraço lá pra galera do restaurante Oasis Lagoa. Amplo buffet de frutos do mar, com opções em carnes e também em massas, de segunda a sexta-feira. E aos sábados e domingos ainda tem aquele rodízio de frutos do mar pra debochar de ser bom, tá bom? Aproveite, restaurante Oasis Lagoa, ali nas margens da BR-101, de frente pra Lagoa do Imaruí, em Cabeçuda Laguna. Voltamos, Nilton. Voltamos agora com o professor Juarez Maia. Ô Juarez, existe hoje uma discussão muito grande em Tubarão, na região, né? Por conta da utilização de embarcações. A gente vê que nós temos perdido muitos botos, pescadores, toninhas também aí são encontrados sem vidas no nosso litoral. E na última semana nós tínhamos um evento
que seria aqui em Tubarão, os caras iam pegar o jet ski, ir até a ponte Anita Garibaldi, né, depois voltar, e acabou sendo impedido por um movimento de defesa ao boto pescador. Eu até disse... Até para ser justo, por favor. O motivo correto da suspensão do evento é por conta de questionamentos que a Flama, a Fundação do Meio Ambiente de Laguna, fez. Queria que eles comprovassem se eles tinham um estudo de impacto, enfim, né, para o evento acontecer, e eles não teriam tempo de apresentar esses estudos antes do evento, então eles cancelaram o evento. O próprio Ministério Público Federal fez a Flama, eu não sei se... eu sei que o Ministério Público Federal exigiu, através de uma notificação, que eles apresentassem essa documentação toda. Eles tinham, eu conversei com os organizadores, eles tinham o engenheiro ambiental que avalia impacto, esse negócio todo, mas eles preferiram optar por cancelar. E tu já deve ter ouvido esse debate, né, hoje dentro de Laguna em relação à vida dos botos pescadores. Tem gente que reclama que tem muito jet ski fazendo corrida na Lagoa Santo Antônio dos Anjos. Os caras que praticam esporte não gostam, eles acham que é uma área de lazer também. A explicação técnica, a visão de um técnico sobre o assunto. Fala aí, João. Bom, vamos lá. Primeiro deixa eu fazer uma errata aqui, que eu tô falando de São Vicente em São Paulo, e São Sebastião. Minha esposa, que é de lá, já me deu uma cutucada aqui no WhatsApp. Peço desculpa pelo erro. Virou a Juma. Então, vamos por partes. A água é um sistema completamente diferente do ar, tá? Então, assim, o que a gente tem, né, nos moles, na Lagoa Santo Antônio e Rio Tubarão? A gente tem um complexo onde muitos animais usam essa região para se reproduzir. Uma parte da nossa economia nessa região depende do equilíbrio que a gente tem nessa área, nos moles, no Rio Tubarão e na Lagoa Santo Antônio. Quando a gente entra com qualquer veículo que faça barulho, entre eles está o jet ski, a forma de propagação do som ela é muito mais potente na água do que no ar. Ou seja, o som vai muito mais longe. E som é uma coisa que interfere bastante, principalmente no equilíbrio desses animais lá na lagoa. Na água. Imagina o seguinte, se a gente não tivesse essa fauna na lagoa, com a quantidade de dejetos que a gente tem, que a gente joga lá, e eu não estou falando só de dejeto humano, falando indústria do frango, indústria do suíno, indústria do arroz, indústrias diferentes que a gente tem na região e o esgoto. A gente já tinha perdido e já teria virado uma grande fossa. Então a gente precisa desse equilíbrio. Quando a gente propõe fazer uma carreata, um deslocamento de uma grande quantidade de veículos e se pergunta qual é a relação de impacto, é porque não se sabe e não se conhece. Imagina o seguinte, se a gente fizesse isso, por exemplo, com um carro ou com moto que fosse pela rodovia, aqui pelo interior da Madre, que fosse lá, batesse e voltasse, o barulho assustaria as pessoas, mas a gente não tem ninhais, a gente não tem animais que ficam nessa região, que é diferente do ambiente aquático, que ele é restrito. Então, quando é solicitado a relação do impacto, é para entender o que vai acontecer. Talvez tenha que ter uma carga de suporte. Por exemplo, vários lugares, várias praias, existe uma carga de suporte de pessoas. Em algumas ilhas, em alguns lugares, só pode 10 pessoas entrar na praia, porque mais que isso vai quebrar o equilíbrio. E essa quebra de equilíbrio vai implicar em perdas. Não sei as intenções políticas de ninguém e também não me interessa. Eu estou falando da parte técnica. Então, infelizmente ou felizmente, precisa sim se conhecer qual o impacto dessa atividade. Acho que toda atividade que envolva turismo, que envolva reconhecimento, que envolva impacto econômico, ela tem que ser trazida, ela tem que ser conversada e tem que ser discutida. Agora, não é porque eu acho que o meu lazer é importante e que vai gerar renda, que eu não tenha que entender o impacto que ele cause em cima de uma atividade como essa. Então, um monte de barco a motor. E a gente tem que lembrar o seguinte, aí a gente tem as pessoas que vão respeitar e as pessoas que vão para farra. Que sempre tem aquele que passa do limite. Então, quando se pede a avaliação de impacto em relação ao som, em relação de quantas pessoas, qual é a carga que é permitida, quantas pessoas podem fazer o deslocamento, como é que isso vai impactar. Então, é sim necessário esse tipo de informação antes de liberar qualquer atividade. Eu vou dar um exemplo, Miltinho. Faz um trabalho como esse. E se a gente tem uma mortandade de peixe logo depois disso? De quem é a culpa?
E se essa mortandade de peixe, ela ocorre porque tinha muita matéria orgânica e os peixes começaram a morrer, ou porque bateram. Imagina encontrar um boto, com marca de hélice, depois de um evento desse. A população vai cair no coro do poder público. Então precisa sim conversar com o IMA, precisa sim conversar com os órgãos ambientais, com a Polícia Militar Ambiental, que é quem normalmente tem algum contato, e entender o que é possível, o que é capaz. Proibir, eu acho que não é uma justificativa. Agora, conversar e discutir e pedir que tenha uma avaliação do impacto, isso é extremamente importante. Em relação a isso, eu concordo contigo, tá? Isso aí nós... em relação a essa parte técnica, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o meu comentário foi no sentido de que existe muita hipocrisia em relação a isso. Por que proibir hoje, assim, a grande maioria dos botos perdidos, e até toninhas que a gente soube aqui que morreu, foi por causa ou de redes clandestinas dos pescadores, né, ou redes ou equipamentos clandestinos, ou por algum tipo de doença que é provocado pela má qualidade da água, né? Então, assim, a minha opinião é no sentido de, vamos fazer uma conscientização de proteção aos botos, ok. Agora, não é só o jet ski que está prejudicando qualquer tipo de embarcação. Mas vamos lá, o que a gente dá de suporte? A gente tem um programa da UDESC lá em Laguna, né, que é coordenado pelo pessoal lá da universidade, que faz monitoramento dessas espécies, né? A gente tem um problema grave que são as redes que o pessoal coloca no Rio Tubarão. Pegar bagre, para pegar bagre, para pegar de tudo. Então, a gente tem que começar a entender isso como um todo. Então, tem que ir na universidade e entender o resultado do trabalho, tem que dar suporte para as pesquisas realizadas por eles, para que eles consigam dar um resultado mais acurado do que está acontecendo. A gente tem que entender melhor o trabalho da Polícia Militar Ambiental, que tenta fazer a manutenção dessa área. E né? tem uma área muito, diga-se de passagem, a área de abrangência da Polícia Militar Ambiental da nossa região aqui é gigante, né? Sim. Eles pegam não só essa costa quilômetros para dentro, mas vai até a Serra, até Paulo Lopes, até o extremo sul, até Passo de Torres. Então, e tem que conversar com o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente. Então, se a gente se conversar com o IMA, com a universidade, com a Polícia Militar Ambiental, com a Prefeitura, talvez não consiga se fazer todo o trajeto que queira, mas uma parte do trajeto ou o movimento. Aí imagina o seguinte, se faz a inscrição e parte desse dinheiro vai ser feito um trabalho para alguma coisa, ou se reúne uma associação e isso gera um impacto positivo. Eu acho que tem como fazer atividade, só que também não é porque uma pessoa que aí agora, vendo do seu lado, quer fazer um trajeto e ele acha que, ou a pessoa acha que aquilo pode ser feito sem consultar as autoridades, também não. Então dá para fazer alguma coisa, dá para fazer uma atividade, uma conscientização, uma confraternização, mas talvez o trajeto todo seja problemático em determinados pontos. Então existe uma necessidade de entender o impacto para saber quais são os pontos de estrangulamento. Pode ser feita alguma coisa? Eu creio que possa. Agora, não da forma como foi apresentada. Eu penso, aí é que a crítica vai ao poder público de novo, de como aproveitar essas belezas que nós temos na região, tá? Como que nós podemos aproveitar turisticamente falando, né? A própria Flama já deveria ter esses pontos, um estudo de viabilidade, porque tem muito praticante de jet ski na região. Entende? E utilizar, eu acho que isso, aí falta inteligência, criatividade, diálogo, comunicação do poder público com esses grupos, porque é o seguinte, é o tipo de turismo que ele pode ser aproveitado também para conscientizar sobre as vidas. Tem determinado ponto do rio, ali, eu sei que tem determinado ponto aqui do Rio Tubarão, já fui pescar tal, que eles dizem que é o nascedouro dos Rubalos, que é onde desemboca a água quente ali do complexo Jorge Lacerda, ali se pega muito robalo tal. Eu estou citando esse exemplo porque tem determinados pontos desse trajeto que pode ocorrer o que tu está falando. Agora, eu penso que é muita falta de diálogo, comunicação de todas as partes. Foi a proibição, eu penso que eles é uma birra pessoal que eles têm com o pessoal do jet ski, entende? Eu não vejo como se eu generalizar que todo jet ski, todo cara anda errado, não anda como deveria. Não pode. Eu vou falar que todo pescador também tá errado. Tá errado porque eles colocam as redes irregulares. Sim.
né? Então eu penso que o poder público nesse ponto, né, embora sejam duas ações particulares, peca em não proporcionar essa estrutura ambiental que ele deveria ter. Mas vamos lá, eu acho que agora que está se criando essa visão, né, não é... Existem várias demandas. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está ainda num país, numa região polarizada, onde tem eles e tem nós, para tudo, para política, para time de futebol, para gosto, não importa. Enquanto forem eles e nós, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tem que ser uma coisa só. A questão de turismo, a gente já falou aqui do turismo em relação à pesca, a gente está falando do turismo em relação à baleia. Então tu imagina que o poder público ele tem que trabalhar e lidar com a questão da restinga, com a questão do mangue, em várias frentes ao mesmo tempo. E não tem gente suficiente para isso. Só que quando vem essa demanda, antes mesmo, né, o que que eu entendo? Antes mesmo de eu promover um encontro desse, eu vou nos órgãos estaduais e municipais e consulto qual é a viabilidade para eu fazer esse tipo de atividade. Vou te dar um exemplo. Tu não pode querer fazer um evento de cerveja sem perguntar para ninguém. Tu tem que ver a estrutura, tu tem que ver a licença, tu tem que falar com a polícia militar, tu tem que falar com um monte de gente, tu tem que organizar previamente. Quando tá ok, é que tu anuncia. Se tu anunciares antes de qualquer coisa estar conversada e discutida, até porque o Nilton comunicou que vai fazer um evento da cerveja, mas não falou comigo aqui em um determinado órgão público. Eu vou queimar o Nilton, porque ele tinha que falar comigo antes. Até por birra. Então, antes de tu anunciar um evento, tu tem que ter certeza que ele é viável. E sobre a questão dos pescadores, onde eu e o Nilton tivemos umas discordâncias assim, eu entendo que tem pescador, e ontem eu vi um grande pescador lá da Tesoura, falando de hipocrisia de gente que está relacionada à pesca da rede e quer falar do jet ski, né? Então ele fica dizendo, não, eu tô vendo hipocrisia e tal. Mas ele dizendo assim, agora pega o pescador da Tesoura, o cara da tarrafa ali, que já é apaixonado pelo boto, porque ele tem essa relação diária com o boto ali, e ele já tá lutando contra o jet ski, o mal educado, aquele cara que já... E fim de semana foi um estouro, cara. Deu 6 ali, batendo corrida em cima do boto. Não é porque atrapalhou a pesca, mas é porque os caras estão chorando morte de boto constantemente, então tu vê e o medo de que isso acabe, né? E eu percebi, Juarez, um clima de revolta crescendo, e aí eu fiz um alerta na rádio que isso daqui a pouco descampa para uma violência, daqui a pouco vai dar um movimento de pescador fechando com bateira, e daqui a pouco se entra num atrito físico entre as pessoas. Sim. Porque não tem... A ação de poder público não está sendo clara, não há diálogo de parte alguma, eles não sentam para conversar, né? Um lado e o outro não estão conversando, o poder público não está exercendo o poder de fiscalização como talvez devesse, e isso vai sobrar daqui a pouco, escapa uma violência. E aí está todo mundo vendo esse crescente, será que vai se deixar chegar a esse nível, né? Então... a minha preocupação é essa, eu acabo entendendo um pouco esse pescador mais irritado, o cara da tesoura ali, o cara da tarrafa, esse cara me preocupa um pouco e traz a minha compreensão um pouco porque ele está sofrendo no dia a dia com o mal educado, não com o cara bacana que passa ali devagarinho que respeita a velocidade. Mas tu concorda que esse programa da rádio foi motivado pelo cancelamento do evento? Provável. Por que não teve, não estou vendo esse programa, toda essa discussão prévia? Por que não discutiu? Eu estou ouvindo sobre esse passeio de jet ski há um bom tempo, mas sempre paralelo, conversa de bar, coisa assim. Então acho que falta um pouco disso, sabe? Essa conversa prévia e ouvir as partes, né? Então eu tenho pescadores que estão dentro da legislação e estão trabalhando de forma correta. E eu tenho pessoal do jet ski dentro da legislação e da forma correta. Quando esses dois sentarem para conversar, junto com os órgãos públicos, eu acho que vai chegar num equilíbrio, consegue fazer isso, vai chegar no meio do caminho. O pescador que não está dentro da legislação e o cara do jet ski que não está dentro da legislação, eles, não adianta a gente discutir porque eles não vão sentar à mesa para conversar. Talvez sejam as pessoas que vão ficar xingando e falando um monte de coisa porque a internet os protege. Então o que tem que se fazer é, quem tiver interesse, sentar para conversar. Ver a viabilidade, até onde vai o impacto. Mas ouvir a universidade que está com pesquisa à frente disso, ouvir a Polícia Militar Ambiental, que ela acompanha os pescadores e todo o tipo de atividade que está no leito do rio, e o poder público, principalmente o IMA, para dizer o que é possível e o que não é possível. Às vezes, um evento de jet ski chama a atenção do problema do boto. Então, se for um evento que vai chamar a atenção, e até, olha, o nosso evento foi limitado em relação a percurso, porque haveria um grave impacto em relação à fauna, em relação ao rio. Por isso, nós vamos botar a nossa atividade nesse momento, nesse local, e isso vai chamar a atenção, inclusive, da imprensa, para ir lá notificar,
vai mostrar a seriedade do pessoal de jet ski e vai chamar o cara da pescaria. Daqui a alguns anos, né, a moto aquática poderia ser até utilizada por um pescador como forma de deslocamento, né, que tem dificuldade, poderia até ser uma ferramenta para ele. Talvez pegar esse cara de jet ski e levar ele lá com o cara do boto para ele entender a realidade. Existem várias coisas que podem ser feitas, mas infelizmente ou felizmente, esse momento de discussão, de conversa gerou por causa do cancelamento do evento. Então, que se sente para conversar dessa vez. Assim, ó, só para fazer justiça aqui, eu tô recebendo o recado do Claude, que é o presidente do Jet Club, que estava organizando esse evento. Aí vai dentro daquilo que falta comunicação e estrutura por parte das autoridades, né? Segundo ele está me passando aqui, todos os alvarás junto às autoridades foram... eles estavam nas mãos, bombeiro, vigilância, polícia civil, inclusive com autorização da Marinha. Eles se surpreenderam porque a Marinha não havia repassado nenhuma informação de que eles precisavam dessa autorização da Fundação do Meio Ambiente de Laguna. Né? Então, existe um erro de comunicação. Ele está dizendo que teria toda uma estrutura. Por exemplo, iam ser colocados durante o trajeto placas informativas quanto ao limite de velocidade. A ideia não era entrar na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, era até a Ponte Anita Garibaldi e depois fazer o retorno. Enfim, uma série de situações que eles estão colocando aqui, que aí eu acho, quem perde, eu sinceramente, eu como promotor de eventos, eu acho que eu vejo a dificuldade que se tem em conseguir liberação de documento, liberação de espaços, por falta de informação, por falta de comunicação entre os poderes. Assim, ó, um evento como esse, primeiro turno, não devia nem ser necessário pedir alvará de vigilância sanitária. Tá? Mas vai ter... gente, eles vão fazer lá um carreteirão, vamos lá, né? Se precisar se incomodar com esse tipo de burocracia, então que se tenha burocracia com o meio ambiente. Então, eu acho que falta comunicação, falta interesse do poder público em ceder e dar estrutura para um tipo de evento. Eu acho esse tipo de evento. Eu sou um leigo, ô Juarez. Eu sou um leigo, eu sou do cinza. Eu sempre que eu sou do cinza, eu não sou muito do verde, né? Mas eu acho que um tipo de evento como esse, ele deveria, falei isso aqui também, ele deveria unir todos aqueles que são apaixonados por essa região, como eu sou, embora eu seja do cinza, né? Para conscientizar, para juntar tanto pescadores como o pessoal do jet ski, vamos fazer uma grande campanha de conscientização, de evitar jogar lixo no mar, dejetos, redes clandestinas, etc., para preservar a vida marinha. Mas essa organização, essa estrutura, essa comunicação, ela deveria partir do poder público. E não é o que acontece. Eu só para não ser injusto o que eu falei da defesa do pescador, mas deixa eu falar do pessoal do jet ski também. O Jorge Anastasiades está nos ouvindo provavelmente aí, é um comerciante de Laguna. O Jorge tem vídeos, Juarez, dele de jet ski, mas bem abaixo dos 5 nós. E ele diz, olha como quando o jet ski passa na velocidade tranquila, o boto como se viesse brincar, né? Ele diz, o boto tá próximo ao jet ski. E aí ele vai ali, se fosse no carro, digamos, virando roda ali, né? Devagarinho. E ele diz, olha, tu percebe que aquilo não tá agredindo, assim, o animal, ele tá na volta do jet, pula e traz o filhote para perto. E ele diz, o boto é um animal fantástico, cara. Ele interage muito com o ser humano na pesca, onde for, ele tá... O problema é o mau uso, o problema é isso, é a falta de respeito. Sobre burocracia, só para as pessoas entenderem, quando eu falo que tem que procurar, eu faço ciência. Tá? E eu, para fazer ciência, eu preciso de 20 mil licenças. E olha que eu vou tentar fazer alguma coisa para ajudar um animal. Então, assim, eu entendo que a burocracia do Brasil, às vezes ela atrapalha um pouco. Né? Eu tenho que ter registro no governo federal, eu tenho que ter registro no governo estadual. Tá? Então, assim... o meu trabalho é extremamente burocrático. Só que quando eu falo de permissões, que tem que conversar, que tem que pedir, seja para quem for, eu não conheço toda a legislação. Então, assim, só foi criticado
porque faltou alguma permissão, que faltou alguma licença. Por mais que a pessoa tenha 30, precisaria de 33. Exatamente. Então, esse é o problema. Então, a questão é o seguinte, não estou dizendo que a associação de jet ski ou quem está organizando fez errado. Volto a falar, eu acho um evento bacana, acho um evento legal. Todo o esporte de aventura, ele chama atenção, chama gente de fora. Daqui a pouco, quem sabe, a gente tem o kitesurf, a gente tem um monte de praia com bastante vento. Por que não ter veleiro ou um evento com stand-up paddle, né? Então, tem um monte de coisa que pode melhorar. E eu acho que quanto mais a gente trouxer eventos desse para nossa região, ou principalmente esse evento que parece não é que trouxemos um evento, foi um evento da região, criado pela região. Né? Mas por isso que eu falo, trazer para conversar. Infelizmente, alguém não foi ouvido, alguém não conversou, teve esse ruído, teve esse problema, mas a gente infelizmente não tem o que fazer. Precisa da avaliação. Por exemplo, por isso que eu falo, se os envolvidos com esse evento trazem a universidade, perguntam à universidade, o Instituto do Meio Ambiente, da Polícia Militar Ambiental, porque no trajeto que eles vão passar, vamos supor, no trajeto que eles estão passando tem uma rede que não era para estar. Alguém engalha, alguém se machuca. E aí? Como é que fica essa situação toda? Então, quando dá tudo certo, não tem problema nenhum. Quando tem qualquer problema no pós em relação àquele evento pode ficar até manchado. Então, não é para ir contra o evento de jet ski. É para que esse evento seja costurado melhor, para que ele se repita diversos anos, ou outros momentos, ou outras vezes. Então, assim, eu vejo, infelizmente, chamaram tarde para conversar, já era para ter conversado lá atrás, todo mundo. Na verdade, é falta de informação, porque assim, para eles conseguirem esses alvarás todos e licenças, né, eles já estão fazendo a organização já há algum tempo. Há muito tempo, e teve custo, né? Tá? E outra coisa, eles estão falando aqui, a gente tem reunião com muita frequência com a Marinha, né, eles, inclusive, o pessoal do Jet Club tirou membros do grupo por mau uso do jet baderna. Aí, né? Então, assim, essa é a... E fazer evento náutico em Laguna, Nilton, só para lembrar, tu falou, tem Marinha, tem Polícia Ambiental, tem Flama, né? E tu tem o IMA, então, tu tá dentro de uma APA. Cara, é tudo... Uma APP, né? A proteção permanente. Então, cara, é delicado mexer nisso. Tem que ter, mas assim, uma cidade que quer explorar isso para tudo, nós estouramos demais o nosso tempo, eles têm que ter uma cartilha. Tem que ter uma cartilha. Para fazer um evento náutico... Checklist, né? Para fazer claro que não dá para colocar, por exemplo, stand-up comedy ou um triatlon, por exemplo, que vai utilizar o mar, esse negócio todo, com um evento de jet ski. Mas tem que ter a cartilha para um evento de jet ski, para o evento de embarcações motorizadas, para o evento de stand-up, porque cada um acha que é uma forma e fica uma baderna. Não, acho que não é só ter uma cartilha, mas assim, um órgão tipo o turismo, ou a Secretaria de Turismo, que tem tendência ou que tem interesse em fazer esse tipo de evento, a pessoa que chega lá tem que entender aonde que ela tem que procurar. Eu vou fazer um bloco de carnaval, eu vou no turismo, eu vou entender aonde que eu vou procurar. Eu quero fazer um evento esportivo, eu tenho que chegar numa secretaria para me facilitar a compreensão, principalmente de quem vive lá dentro de Laguna ou aqui em Tubarão, que tem contato com todos os outros órgãos públicos. Não é defender, mas eu acho que volta naquilo que tu falou, é algo novo. É algo que está vindo. Quer dizer, nós tivemos 2 competições de vela em Laguna nos últimos anos, que nunca teve. Então, algo que está sendo criado. Agora, a ideia do jet ski, vamos pensar nisso para o futuro. Bica, e tem uma coisa, tá? E que fique bem claro, tá? E eu tenho certeza que esses eventos de vela, é óbvio que cada um tem um impacto diferente, mas quando tem a promoção da prefeitura, a burocracia é menor. Então, tem que se criar, sim, para que todos que promovam tenham... sigam, tenha facilidade dentro daquilo. Um ritual. Dentro daquilo que agora não adianta a prefeitura fazer 1 zilhão, como fez lá. Eu quero saber onde é que está a licença ambiental para a prefeitura tacar a máquina e acabar a restinga como eles fizeram. Onde é que estava a Flama? Onde é que estava a Flama quando a própria prefeitura colocou caminhão e acabou com a restinga lá da região da Praia do Mar Grosso? Né? Então, quer dizer, quando a prefeitura pode tudo, quando é o evento particular não pode nada,
É isso que tem que ser criado, tem que ter uma padronização. Professor Juarez, o nosso podcast estourou o nosso tempo total aqui. Desculpa. Não. A gente te agradece demais pela tua visita, acho que pela generosidade de trazer o teu conhecimento aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. E infelizmente nosso tempo estourou. Hoje eu vou pro banco do pensamento. Talvez eu volte amanhã. Obrigado, seja bem-vindo aqui. Eu que agradeço, né? Lembrando assim que a gente vem aqui para dar uma opinião, não trazendo uma verdade e só um ponto de vista, que cada um tem o seu e que venha conversar com o pessoal aqui da rádio para expor e quem sabe a gente melhorar essa discussão. Maravilha. Quando retornares lá do Pantanal, a gente agradece a visita aqui. Volta aqui para conversar. Maravilha, então. Tá aí, encerramos essa conversa.